Muitos cristãos fazem críticas às suas denominações, às instituições que fazem parte dela, e isso não é diferente também em relação a alguns adventistas, que acabam entendendo que o mais importante é a missão, que devemos nos entregar a ela sem preconceitos, sem nos preocupar com a placa da nossa igreja. E no vídeo de hoje a gente reflete um pouquinho mais sobre essa tendência. Você está no canal Todavia, aqui a gente sempre fala de fé cristã e assuntos contemporâneos. Então, se você não conhece nada a respeito do nosso canal, fica o convite para que você assista aos nossos vídeos e conheça um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve aqui. Especialmente se você der uma olhada aí nos últimos vídeos que a gente tem produzido e também nas nossas playlists, com certeza você vai encontrar muita coisa interessante. E para a gente já ir direto para o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, especialmente naqueles grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Não é de hoje que algumas pessoas se mostram insatisfeitas com a liderança e com a organização da igreja. Aliás, divergências entre liderança e povo é uma coisa muito recorrente, você encontra isso até mesmo na palavra de Deus. Se por um lado a liderança de Moisés foi desafiada em vários momentos no deserto, com manifestações insurgentes e rebeldes, nós temos um outro viés disso, que é quando líderes corruptos são desafiados por profetas por todo o Antigo Testamento, especialmente quando a gente fala da monarquia de Israel. É claro que no mundo de pecado não há perfeição e o povo de Deus não é perfeito, o que se torna verdade também para a sua igreja nos últimos dias. Estamos falando de uma entidade viva, composta por pessoas com seus defeitos, com suas tendências e as suas idiosincrasias. Então não há de se esperar perfeição aí. No entanto, parece que algumas críticas são mais específicas e falam a respeito do problema da institucionalização. Eu compreendo que as instituições são importantes, a organização é uma ordem divina, mas tudo isso deve seguir um propósito, que é o de cumprir a missão, organizar a igreja para que ela se mantenha coesa e assim atinge os seus propósitos esses que foram estabelecidos, claro, pelo próprio Deus. E quando a gente fala especificamente das instituições, há o risco de que elas se secularizem e sejam, por exemplo, administradas como meras empresas cristãs, seguindo padrões seculares, visando muitas vezes alcançar lucros, o que as torna um fim em si mesmas. Quando esse processo está em curso, é muito fácil que uma instituição cristã se desvie do seu foco e não se preocupe mais com a missão, que é o propósito da sua existência. Por outro lado, parece que muitas dessas manifestações já possuem uma recusa a priori de se submeter a qualquer instituição. Isso por causa de um entendimento particular do que seja o Evangelho e a missão. Esse entendimento particular parece ser fruto de uma experiência cristã, muitas vezes pautada pela mesma mentalidade que nós encontramos na maior parte dos cristãos evangélicos. E vale notar que essa mentalidade é diferente da mentalidade adventista. Lembrando que os adventistas não são meramente evangélicos. A igreja adventista reconhece que há um chamado profético e, atendendo a esse chamado profético, interpretando as profecias para esse tempo, essa igreja surgiu. Então a igreja adventista só existe porque ela atende a esse chamado e a partir dele surge uma identidade. Existe uma relação entre identidade e missão. A identidade adventista é uma resposta à missão. Como assim? Quer dizer que para cumprir a missão, nós precisamos ser o tipo de pessoas que viva a mensagem para esse tempo, que incorpore um pacote de verdades que Deus tem e que constitui o seu último recado para a humanidade antes do retorno de Jesus. Portanto, preservar essa identidade significa estar apto a cumprir a missão. E afinal, um dos valores da identidade adventista é justamente o proclamar a todo mundo as verdades que Deus tem para esse tempo. Assim, os pioneiros adventistas entenderam que à medida que as profecias apontavam para o retorno de Jesus e para uma mensagem específica, eles deveriam transmitir essa mensagem a todo mundo. Por isso eles começaram a empreender esforços e cada vez esforços mais ousados e abrangentes, pensando em alcançar o maior número de pessoas. Canali usa uma expressão que eu gosto muito. Ele fala que o remanescente vive no estado de ser em missão. Não existe, portanto, identidade adventista sem missão. Mas algumas pessoas tentam separar
ou criar um antagonismo entre identidade adventista e missão, como se fossem coisas concorrentes. Afinal, para essas pessoas, se eu tenho uma identidade, significa que eu vou me separar de outras pessoas, eu vou me excluir. E não, a identidade adventista, pelo contrário, nos leva a tentar incluir o maior número possível de pessoas. Muitas pessoas dizem assim: eu vou me separar da igreja, me separar da instituição, me envolver apenas com a missão. Esse é um processo que tem levado muitos a fazer parte de grupos separatistas, ou mesmo a se isolar, pensando assim: bom, eu não vou me separar formalmente da igreja, mas eu vou deixar de congregar, deixar de ter uma ligação com a instituição e viver o meu adventismo particular. Temos que nos lembrar que Deus não dirige pessoas aqui e ali. Deus não trabalha com partículas. Deus trabalha com um todo. Ele trabalha com o seu povo. É claro, Deus nos fala individualmente, mas essa comunicação de Deus com o indivíduo, ela não vai na direção oposta daquilo que Deus tem orientado o seu povo como um todo a fazer. A direção é a mesma, embora no nosso relacionamento com Deus existam particularidades. Aliás, existe também um risco de corromper a mensagem ou nos desviarmos dela, tentando reinterpretá-la ao nosso próprio gosto, segundo aquilo que nós, em nossa experiência, gostamos e tendemos a fazer. Aí já não é mais a mensagem de Deus, mas se torna quase que a minha mensagem, aquilo que eu creio. E todos nós temos a tendência de ter pontos cegos, de enxergarmos aquilo que é importante para nós e deixarmos de ver outros aspectos que Deus também valoriza. Portanto, a vida em comunidade é muito mais sadia do que cada um viver o seu cristianismo individualmente. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de nos congregar, não devemos nos envolver em tendências separatistas. É o povo de Deus ainda, mesmo com seus defeitos, suas fraquezas e os seus pontos que necessitam de reavivamento e reforma. Embora a igreja esteja muito longe de ser perfeita, ela ainda é a menina dos olhos de Deus. Devemos tomar muito cuidado quando líderes carismáticos ou movimentos atrativos nos convidam a sair da igreja e seguir caminhos diferentes daquilo que Deus tem orientado. Cada um de nós precisa conhecer a verdade para esse tempo, estudá-la em oração e nos unir ao povo de Deus para cumprir a missão que Ele tem para nós. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. Também considere se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. E ao se inscrever, você sempre vai estar informado daquilo que nós produzimos. Basta que você acione a opção de receber todas as notificações. Nós temos vídeos aqui toda semana. Acompanhe o canal. Um forte abraço. Deus abençoe você.